Bom dia, meus amores. Irei iniciar aqui uma orientação, tá bom, da atividade de revisão, onde coloquei alguns pontos, né, e conteúdos que a gente trabalhou durante, né, o livro 5, tá bom? E também assuntos que irão cair na nossa provinha, que vai iniciar na semana que vem, tá certo? Eu iniciei aqui com um poema, isso mesmo. A gente trabalhou bastante poemas, parlendas, não é? Lendas, músicas e cantigas com rimas. Então, nós trabalhamos bastante os textos folclóricos, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês o poema da Isabel Cristina Silveira Soares, isso mesmo. O nome do poema é A Escola. Vamos só relembrar, né, quais são as características do poema. O poema, ele tem versos. O que são os versos mesmo? São as linhas, isso mesmo, as linhas. Cada linha onde está escrito as frases significa um verso, tá certo? E as estrofes são o conjunto desses versos, que geralmente são 4 linhas, tá certo? Então, aqui a gente pode observar quantas linhas a gente tem, né, nesse poema. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 versos, tá bom? E ele está dividido em 2 estrofes, tá certo? Então, a primeira coisa que você irá responder nesse poema qual é o título do poema, tá bom? Então, você vai escrever o nome do título. Lembrando que o nome, título, né, é referente ao nome do poema, tá? Número 2, você vai colocar quantos versos tem o poema. Então, relembrando, os versos são as linhas. Você vai marcar a alternativa da quantidade de versos que tem esse poema. E no número 3, está perguntando quantas estrofes tem, né? Então, como a gente já viu, né, que tem um conjunto aí, né, desses versos, a gente tem aí 2 estrofes, né? E segundo o poema, quem é o companheiro na hora da leitura? Então, você vai fazer, né, a leitura do poema primeiramente para poder responder essa questãozinha, tá certo? Depois que você fizer a leitura desse poema, você vai pintar com a mesma cor, preste bem atenção, as palavras do poema que rimam. Isso mesmo. Então, por exemplo, olha só. Aí nós temos a palavra estudar e brincar. Essas palavrinhas têm som parecido, então elas rimam. Estudar, brincar. Então você vai pegar um lápis de cor e irá pintar as duas palavras da mesma cor, pois são as duas que rimam. Da mesma forma, você vai encontrar outras palavras que rimam e irá pintar, tá certo? Na página 2, né, tem a continuação e a finalização da questão do poema, tá certo? Onde o poema fala sobre o ser criança, né? As coisas boas de ser criança. E tem a pergunta: e você gosta de ser criança? Por quê? Então você vai responder. Se sim ou não, você vai ter que dar uma justificativa por quê, tá bom? E na próxima questão, você irá pintar as palavras corretas e vai registrar. Então, você vai observar a figura. Então, por exemplo, a primeira figura aí é um vulcão, tá certo? Então, você vai ler a palavrinha e irá pintar. Aqui é correspondente, que tá escrito corretamente. Vulcão inicia com V ou com F. Aqui, for correto, você vai escrever abaixo. Assim, da mesma forma com as outras figuras, tá bom, meu amor? Essa atividadezinha, né, de ler as palavras e escrever a correta, nos faz lembrar do conteúdo que a gente teve, que é os sons parecidos. Isso mesmo, a letra V e F tem som parecido. Então, quando a gente está iniciando na escrita e na leitura, muitas vezes a gente troca essas letrinhas, né, porque elas têm um som parecido. Então, a gente vai estudar bem, tá bom? Que isso também pode cair na provinha. Olha só, complete as palavras com as letras P ou B. Então, a gente está vendo aí as palavrinhas que está faltando a letra inicial. E P e B tem um som parecido. Então, você vai ler a palavra, né? E irá escrever com a letrinha que é correspondente. Então, bailarina é com B ou P. Você vai completar essas palavrinhas, tá bom?
Temos também a letrinha cursiva, tá certo? Onde a gente aprende, né, a letrinha bastão e a cursiva. E a gente deve reconhecer as duas, tá certo? Para que a gente possa fazer a leitura. Então, há certos lugares que são a escrita com a letra cursiva. Então, a gente deve reconhecer para conseguir fazer a leitura. Assim, da mesma forma com a letra bastão, tá certo? Então, você vai treinar a escrita e também o reconhecimento delas na página número 3. Na próxima questão, você irá circular as palavras que estão escritas de forma errada e vai escrever corretamente. Então, você vai ler com calma, tá bom? Para ver se realmente essas palavrinhas aqui estão escritas de forma correta, tá bom? Então, você vai ler essas 6 palavrinhas e vai circular as que não estão corretas e vai reescrever da forma correta abaixo, tá bom? E aqui nessas figuras você vai observar a numeração, pois vocês estão vendo que cada figura tem um número, e vai encaixar as palavras no quadro de acordo com sua escrita. Se for com a letrinha T, você vai colocar aí nesse quadro à esquerda. Se for com a letra D, você vai colocar no quadro à direita, tá certo? Então, muito cuidado com a pronúncia e com a escrita. Na página 5, você vai ler as palavras, né, que é com aquela famíliazinha do X, tá certo? Que a gente também trabalhou. Você vai ligar a figura correspondente, depois vai escrever essas palavras ao lado com a letra cursiva, tá bom? Então, nós temos aí algumas figuras e você vai ligar para o nome correspondente e ao lado, nessas linhas, você vai escrever com a letrinha cursiva, tá certo? Capriche na letrinha. E nós também trabalhamos, né, a letrinha S e SS, tá certo? E as regrinhas que a gente utiliza para poder estar fazendo a escrita correta. Então, por exemplo, nós temos aí a primeira palavrinha, pêssego, né? Então, pêssego, para ter esse sonzinho, né, de S, ele é necessário colocar 2 S. Por quê? Se eu colocar somente uma letrinha S no meio da palavra, ela fica com o sonzinho de Z. Isso mesmo. Então, por exemplo, a palavra visão, né? Visão. Então, a gente pode ver que o S tem um som de Z. Então, esse S tem que ser somente um S, tá bom? Então, a regrinha é clara. Quando tiver somente uma letrinha S no meio da palavra, ela fica com sonzinho de Z. Quando tem 2 S, né, é porque ela fica com sonzinho realmente do S, tá certo? E lembrando que a letrinha S no início da palavra não é necessário colocar 2 S. Não existe a escrita com 2 S. Então, por exemplo, a palavrinha sapo. Sapo não é necessário colocar 2 S no início, então não existe isso, tá bom? Porque o S, ele só fica com sonzinho de Z quando ele está no meio da palavra e quando só é uma letrinha S, tá bom? Então, aí você vai completar as palavrinhas com S ou SS. Na matemática, trabalhamos bastante o gráficos e tabelas, né? Que é uma forma da gente ver pelo visual, por imagens, né? A quantidade de elementos, de informações através de uma pesquisa. Então, nós temos aqui, observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do primeiro ano. Então, pelo que a gente está observando, né? O animal preferido é o cachorro, pois nele foi pintado todos os quadrinhos, tá certo? Então, de acordo com essas informações desse gráfico, você vai responder a tabela abaixo, sabendo a quantidade de cada animal. Depois tem algumas perguntinhas referentes a esse gráfico, tá bom? Aí nós temos também agora para vocês montarem esse gráfico através da tabela. Então, aí, ó, você vai saber a quantidade de bolas, né, que cada criança aí colocou na cesta. Então, você vai colocar primeiro a numeração de bolas para depois você preencher esse gráfico. Abaixo nós temos, né, uma sequência, onde é 5, 10 e pelas mãozinhas a gente pode ver que está pulando de 5 em 5. Então, você vai seguir a sequência e colocar os numerais até o último quadrinho, tá certo? E nós temos também uma sequência numérica, onde você vai ajudar a Magali a achar a maçã. Para isso, você vai ter que seguir a sequência do 1 ao 15, tá certo? Pintar os quadrinhos. E abaixo você vai seguir o modelo de composição. O que é compor? É juntar os números para formar o resultado pedido. Então, nós temos aí, ó,
20 mais 5 é igual a 25. 10 mais 7 é igual a 17. Então, é com as dezenas que você vai formar e colocar. E a decomposição é colocar o número inteiro e desfazer ele em dois números, tá certo? Em dezenas e unidades. Então, nós temos aí 75. Como é formado 75? 70 mais 5. Da mesma forma, você vai fazer o 35. Como é formado o 35? É o 30 mais 5, tá certo? Você finaliza sua atividade de revisão, dê uma estudadinha nas atividades do livro e bom estudo!